Boa noite, pessoal. Vamos entrando, vamos ficando à vontade, vamos sentindo-se em casa, vamos entrando. Se vocês acharem o assunto interessante, convidem os amigos, mandem o aviãozinho para os contatos de vocês, porque falar sobre constipação intestinal, tratamento, causas, é sempre um assunto que necessita muito conhecimento e principalmente disseminar os conhecimentos, para que a gente possa estar, de certa forma, ajudando também as pessoas que precisam. Então vamos entrando, vamos esperando as pessoas entrarem aqui conosco, para que a gente possa iniciar hoje o nosso papo sobre a constipação, né? Sobre quais são as causas da constipação e como a gente trata. Então é um assunto que repercute muito no consultório, as pessoas têm vindo cada vez mais com muitos problemas em relação a isso. E nos cabe, né, ajudar com o nosso conhecimento. Então, hoje, resolvi fazer a live aqui do consultório, porque não deu tempo de ir em casa. E hoje foi bem corrido. E então, vamos entrando, pessoal. Vamos ficando à vontade, vão pensando na sua pergunta, no seu questionamento. E vamos trazendo aqui a sua problemática e aquilo que eu possa estar auxiliando também, tá? Vamos falar sobre quais são as causas principais da prisão de ventre, quais são as formas de tratamento, como que nós podemos estar melhorando e otimizando a nossa resposta, né, fisiológica e melhorando a nossa qualidade de vida. Porque não há, gente, qualidade de vida, saúde e longevidade com um intestino ruim. Tudo começa no intestino. É importante nós termos esse discernimento de que todas as doenças, elas partem do nosso intestino. E quando elas partem do nosso intestino, nós precisamos ir lá na portinha e resolver esse problema. Então é por isso que hoje nós focamos muito essa questão preventiva, a questão de qualidade de vida, de longevidade. Mas é impossível ter qualidade de vida e longevidade com um intestino ruim. Então é por isso que nós precisamos entender sobre como o nosso intestino funciona para poder estar também melhorando a nossa saúde e prevenindo várias doenças. Então é por isso que eu mando sempre o convite para todo mundo. É por isso que eu sempre deixo as lives salvas aqui, porque toda essa informação, ela é muito preciosa. Toda essa informação que eu trago para vocês é alvo de muitos anos de estudo e de aplicabilidade também na minha prática clínica. Então eu sempre faço as lives aqui, deixo salva para que as pessoas possam também estar assistindo em outro momento, possam estar repassando, porque o objetivo é ajudar, né? O objetivo é ajudar e fazer com que a gente consiga também transparecer para o maior número de pessoas todas essas informações. Então é por isso, pessoal, que em se tratando de causa inicial da ocorrência de várias doenças, eu preciso entender que o meu intestino ele tem várias funções. E se eu não tenho a execução dessas funções, eu vou ter sim problemas efetivamente de várias maneiras. Então é muito importante eu entender que o meu intestino é o que eu sempre falo, ele não é um reservatório de fezes, ele não é apenas isso. Ele é um reservatório de fezes porque ele é um órgão seletivo. Ele é um órgão que tem a capacidade de selecionar o que é bom e o que não é. O que é bom ele aproveita e o que não é ele elimina. Só que o maior problema é que hoje as pessoas estão enfrentando
é que o intestino está vindo com muita sobrecarga, com muitos fatores inflamatórios, e esse processo seletivo acaba não tendo tanta aplicabilidade. E aí é por isso que muitas pessoas acabam absorvendo muitas toxinas e excretando nutrientes. Então, por isso que aquele ditado que todo mundo já ouviu, você é o que você come, ele é um ditado incompleto. A gente é o que a gente come, o que a gente absorve e o que a gente excreta, o que a gente elimina. Não adianta eu comer uma maçã se o meu aparelho digestivo e meu intestino não está com essa capacidade de selecionar os nutrientes dessa maçã, fazer com que eu absorva esses nutrientes e elimine tudo aquilo que não deve ser aproveitado. Então, o intestino, pessoal, ele é um órgão metabólico, ele é um órgão que ele tem funções também de ativar o metabolismo, de estimular a nossa produção de energia, e também ele é um órgão imunológico. Mais de 70% do nosso sistema imunológico está no intestino. Então, por isso que nós precisamos entender que tudo parte dali, tá? Tudo parte dali. Então, em se tratando de pele bonita, cabelo bonito, unha bonita, saúde externa, eu preciso entender que eu tenho que ter um aparelho digestivo bom e um intestino bom. Então é por isso que às vezes as pessoas, ou quando alguns de vocês me fazem pergunta aqui no direct, dizendo, devo consumir tal coisa? Eu não sei, porque tudo depende de vários fatores. E infelizmente, gente, hoje em dia a nossa saúde, ela não tá tão fácil de se resolver como antigamente. Os nossos avós, eles tinham um funcionamento digestivo adequado, porque a alimentação naquela época era muito limpa. E hoje em dia a nossa alimentação tem uma carga inflamatória muito grande. Então é por isso que quando o intestino ele está ruim, ele está sobrecarregado, ele está com a sua funcionalidade com declínio, eu vou ter problemas em relação a todos os processos que ele executa, que é em relação a hormônios, a absorção de nutrientes, a produção de enzimas para digerir os alimentos. Então, ele tem vários problemas em decorrência disso. Então, eu preciso sempre enxergar o meu intestino como a resposta de todos os problemas. Tem problema de dor de cabeça? Vai lá no teu intestino que a resposta tá lá. Tá com a tua tireoide desregulada? Vai lá no teu intestino que a resposta está lá. Então é por isso, gente, que quando eu falo do intestino, é porque realmente ele tem a resposta para todos os nossos problemas. Então, muitas pessoas vão me dizer assim, mas eu tive um câncer de mama e o que o intestino tem a ver com isso? Eu preciso entender uma coisa, que o nosso intestino, ele tem dentro dele como se fosse botões que ligam inflamações no nosso corpo, tá? Dependendo a carga de alimentos ruins que eu estou consumindo, eu vou acionando esses botões e eu vou evoluindo para vários problemas inflamatórios, dentre eles um tumor, porque um tumor é uma célula inflamada que desordenou no seu crescimento e teve um impacto em relação com o sistema imunológico. Então é por isso que o intestino, sim, ele é a resposta para todos os nossos problemas. Então, enquanto nós formos os indivíduos de buscar somente a resolução dos sintomas, nós sempre vamos estar colocando dinheiro fora e achando mais e mais problemas. Então, por isso que hoje o assunto da nossa live é em relação às causas da prisão de ventre e como tratar essa prisão de ventre.
embora muitas pessoas tenham receio de falar sobre isso, né? Falar sobre o intestino preso, sobre não conseguir ir ao banheiro, sempre é uma situação de desconforto e de vergonha por parte das pessoas. E enquanto isso for um problema, uma vergonha, você vai sempre ter esse problema. Então, por isso que se a gente não age com naturalidade em relação aos nossos aspectos fisiológicos, nós vamos sim aumentando a nossa carga de problema. Então, se você convive numa casa, né, com várias pessoas, e você tem dificuldade de lidar com essa situação, você tem vergonha de ir ao banheiro, você tem todo esse receio, você vai ter problema sim no teu processo evacuatório. Da mesma forma como algumas pessoas falam que saem para viajar e ficam vários dias sem ir ao banheiro. Isso porque eu já fiz lives falando aqui sobre isso, está gravado aqui, quem tiver interesse pode buscar depois essa informação, mas essa questão de ficar vários dias sem ir ao banheiro, isso é um reflexo do sintoma de repressão que nós temos em relação ao ato de defecar. Então, como eu já citei, que o nosso cérebro, ele tem essa dificuldade de muitas vezes encontrar um conforto longe da nossa zona de conforto. Então, é por isso que os nossos esfíncteres, o nosso intestino, vai ficando mais preso por conta disso. Porque o nosso cérebro é ligado todo ao nosso instinto animal. E os animais, eles, em situação de insegurança, eles não defecam. E nós também, em situação de insegurança, nós não defecamos. Então, por isso que é algo para se trabalhar. E é aí o primeiro gancho que eu vou entrar com vocês aqui, para falar sobre um dos principais problemas que são como causa principal da constipação e da prisão de ventre, que são os aspectos psicológicos, tá? E tudo isso é algo que precisa ser tratado e precisa ser tratado e tratado e tratado. Então, pessoas que são muito nervosas tendem a ter interferência também nos aspectos de eliminar o bolo fecal. Pessoas que são muito tímidas tendem também a ter essa dificuldade. Então, por isso que se você é uma pessoa que sente o desconforto intestinal atrelado com alterações do sistema nervoso, vai tratar isso em relação com alguma psicóloga em terapia, porque muitas vezes isso pode ser um trauma da infância, tá? Isso pode ter sido um trauma de infância. Então, por exemplo, vou citar um exemplo que eu tive aqui no consultório. Uma menina com 10 anos chegava a ficar 12 dias sem ir ao banheiro. E aí, ela tinha muita repressão em relação a isso. E aí eu comecei a trabalhar toda a questão, né, nutricional, hidratação, para estimular o intestino. Só que qual que era a situação? Quando ela tinha aproximadamente uns 5 anos, foi quando ela começou esse problema de constipação. E isso foi porque ela teve uma diarreia, uma virose, enfim, na escola, e ela foi no banheiro e os coleguinhas começaram a debochar dela. Isso gerou uma repressão no subconsciente dela. E aí encaminhei ela para uma psicóloga para começar a trabalhar essa questão, né, da repressão que ela teve. Então é por isso que muitos fatores que às vezes as crianças trazem pode ser em relação ao desfraude ou algum trauma também relacionado com a infância. E isso está muito ligado também, pessoal, com as alergias alimentares, que tem como causa principal. E aí o que acaba acontecendo? Algumas crianças, por serem alérgicas a alguns alimentos, especialmente proteína do leite, tendem a ter fezes muito duras. Muitas delas formam até fecaloma, que são fezes endurecidas,
e totalmente ligadas na parede intestinal. E aí essas crianças, às vezes, quando elas estão com toda essa sobrecarga alérgica, elas vão no banheiro e as fezes estão muito duras e isso gera muita dor e muitas vezes até sangra. E isso gera um bloqueio também para a criança. Então a gente precisa trabalhar toda essa questão. Então vejam bem uma situação também com outra criança que eu trabalhei aqui no consultório, uma criança de 6 aninhos, muito espertinha, muito amada, e ela falava para mim, ela disse, eu tenho vontade de ir no banheiro, eu tenho vontade de fazer cocô, mas é que eu tenho medo, porque uma vez ela fez e as fezes estavam muito duras, e doeu demais, ela chorou e aquilo gerou um bloqueio. Então ela segura os esfíncteres e não defeca. E aí o que eu tive que fazer com essa menina? Ela já estava sendo tratada também, né, com psicóloga, e eu tive que prometer para essa menina que não ia doer. Então eu tive que entrar inicialmente com um processo aqui, com alguns artifícios para causar um amolecimento das fezes e fazer com que essas fezes ficassem mais moles, tá? Mais fofinhas e mais macias. E aí o que eu tive que fazer com ela? Eu tive que, o horário que ela ia no banheiro, que ela até tinha vontade de ir ao banheiro, era sempre depois da escola, por volta de 6 horas. E aí eu tive que combinar com ela, dela vir aqui no meu consultório, para ela fazer cocô aqui, para eu estar do lado dela, segurando a mão dela, para ela fazer cocô que não ia doer. E deu super certo. Então, para vocês verem o quanto o nosso cérebro, ele tem uma ligação muito forte. Então, vocês imaginem essa criança, porque por conta de uma situação, né, ela consumia muitos laticínios, ela era uma criança com muita hipersensibilidade à caseína, à proteína do leite de vaca. Então, ela consumia muitos laticínios, e isso fazia com que o intestino dela fosse sobrecarregando, obviamente. E toda vez que ela ia no banheiro, ela tinha dores terríveis, sangrava e ela chorava. Então isso ia gerando um trauma. E aí eu tive que prometer, rezando para que ela conseguisse fazer, né, aqui. E ela veio, deu super certo. Nós festejamos que fez cocô sem dor e deu tudo ótimo. Então, pessoal, por isso que nós precisamos rever essas questões antes da gente se preocupar com o que comer, o que não comer. Então, a gente precisa, muitas vezes, analisar esses aspectos psicológicos da pessoa. Eu não sou psicóloga e não cabe a mim tratar isso, mas o que cabe a mim é detectar que sim, pode ser uma alteração psicológica e encaminhar essa pessoa para uma pessoa especializada e aí sim a gente dá seguimento no tratamento. Mas um dos erros que eu vejo muito as pessoas cometendo é justamente isso. São constipadas, têm muita dificuldade de ir ao banheiro e começam a se entupir de fibra. E começam a comer tudo integral, pão integral, arroz integral, tudo integral. E aí o que acontece? Esse intestino que já está sobrecarregado, já está ressecado, ele não tem uma força total, né, para poder estimular a excreção desse bolo fecal. Então, por isso, gente, que é o que eu sempre falo, que a gente precisa não é somente esvaziar o intestino, mas a gente precisa doutrinar o intestino, alfabetizar o intestino. E muitas vezes a gente precisa fazer com que esse intestino seja eliminado, toda a carga que tem lá dentro, todas as toxinas, e isso muitas vezes, gente, pode refletir num peso de até 2 quilos na balança. Então, para vocês terem essa ideia. Então, a gente precisa, muitas vezes, identificar essa constipação, se é uma constipação crônica,
que vem de muito tempo, tá? Vem de muito tempo. Aí eu preciso trabalhar com a limpeza desse intestino. A gente pode utilizar alguns chás, alguns elementos para dar essa estimulada. E aí, de certa forma, limpou o intestino, a gente começa resetando esse intestino, tá? Então, a gente reseta, alfabetiza esse intestino e a gente começa aí doutrinar ele, tá? Ah, Lu, obrigada, fico muito feliz com a tua colocação e realmente eu sempre falo assim, que quando a gente trabalha no que a gente gosta, do que a gente ama, a gente consegue ter um olhar um pouco mais aprimorado, a gente consegue ter uma atenção um pouco diferente, porque o ser humano, ele é um ser humano que é como hoje eu falei para uma paciente, a gente é carne, osso, gordura, celulite e sistema nervoso, né? Então, o nosso sistema nervoso, se não for doutrinado, eu não consigo nada. Eu não consigo nada. E se esse sistema nervoso, ele tá muito influenciado, ele tá muito estimulado, vai afetar consideravelmente no comportamento alimentar e também em todo o aparelho digestivo. Então, é por isso que a gente precisa olhar o ser humano com a visão integrativa, com a visão de analisar tudo que tem por trás. E é isso que eu retomo a fala quando eu comecei lá no início da nossa conversa. Que enquanto eu estiver somente tratando os sintomas, eu nunca vou ter êxito nos meus resultados. Então, se eu não for na causa do problema, eu estou perdendo tempo, perdendo dinheiro e ganhando mais problema. Então, é por isso que a gente tem que ter essa noção. É como algumas pessoas vêm e me dizem, hoje atendi umas 5 pacientes dessa forma. Tem intestino preso, tem constipação. Então, enquanto elas só olharam para o intestino delas, tá? Só para o intestino, elas não conseguiram ter êxito. E quando eu olhei para o estômago delas e a mastigação delas, a gente conseguiu ter um resultado positivo, porque uma coisa depende da outra. Nosso corpo é como se fosse uma árvore. Se você está com os galhos secos, não adianta tu cortar os galhos, você tem que ir lá na raiz dessa árvore para conseguir resolver esse problema. Então é por isso que mais de 90% dos problemas intestinais não são somente problemas intestinais, são problemas com outros focos principais. E geralmente esses focos principais estão principalmente no estômago. Então, estômago ruim, intestino ruim. Por isso que quando não for olhado para o estômago, nós vamos ter também mais uma causa de constipação intestinal. E por que isso, gente? Então, por que o nosso estômago ele tem essa importância? Porque o nosso estômago, ele não é só um saquinho de armazenamento de alimentos, né? Ele tem a sua funcionalidade digestiva e absortiva também. Então, o nosso estômago, ele produz o ácido clorídrico. E esse ácido tem a função do quê? De matar bactérias e elementos ruins que a gente venha consumir. E também, esse ácido, ele serve para quebrar as moléculas de alimentos, principalmente proteína, tá? Então, se o estômago está ruim, você não está produzindo uma boa acidez, portanto, a molécula de proteína que, digamos, que fosse desse tamanho, que precisa chegar desse tamanho no intestino, ela não consegue chegar desse tamanho, ela chega desse tamanho. E por ela chegar desse tamanho, ela começa a incomodar o intestino, a parede intestinal, e começa a produzir anticorpos que vai dar o estímulo da alergia. Então, por isso que nós precisamos ter um estômago bom.
E hoje muita gente, mas muita gente, pessoal, tá com o estômago ruim. É por isso que muitas pessoas têm com frequência as tais viroses. Do nada você tem diarreia, você tem vômito, você tem náusea do nada. E é também devido a esse estômago ruim que muitas pessoas contraíram o vírus da pandemia, que eu não posso falar o nome do vírus, que quem esteve aqui comigo na live que eu falei sobre o intestino e o vírus, caiu a live porque o algoritmo ele cai fora, ele tem contato com o nome, então ele cai fora. Então, muitas pessoas que pegaram esse vírus bandidinho aí, o vírus da pandemia, foi por causa do estômago ruim, tá? E esse estômago ruim também é reflexo de alterações no sistema nervoso, é reflexo de uma mastigação errada, é reflexo de uma alimentação desequilibrada, tá? E outra causa, gente, que influencia para o nosso intestino também travar e constipar é justamente isso, a irregularidade dos nossos horários, tá? A irregularidade dos nossos horários. A irregularidade dos nossos horários para dormir, para acordar e para fazer as refeições. Então, se você é uma pessoa que um dia você almoça ao meio-dia, outro dia às 3 da tarde, outro dia não almoça, outro dia, enfim, não tem uma regularidade, você vai perdendo a capacidade de produção enzimáticas, tá? Para digerir os alimentos e vai gerando toda essa sobrecarga intestinal. Então, por isso que manter a regularidade dos horários é extremamente importante. Então, já vou falar sobre isso, tá? De um grupo secreto no WhatsApp para falar sobre prisão de ventre, justamente para aquelas pessoas que sofrem com isso, que precisam resolver, que precisam e às vezes não sabem aonde recorrer. Então eu tenho um grupo secreto que depois eu vou deixar o link aqui, tá? Então vou deixar no finalzinho aqui da live, tá? Vou deixar o link para vocês entrarem e a gente conseguir ir ajudando, né? O objetivo é ajudar e também eu falo que não há nada mais prazeroso do que você ter um intestino saudável. E por que não há nada mais prazeroso? Porque para a gente produzir neurotransmissores, serotonina, dopamina, a gente precisa de um intestino bom, tá? Então, por isso, assim, ó, que a irregularidade dos horários é algo que influencia fatalmente para o nosso intestino, tá? Influencia. Então, o nosso corpo, gente, ele funciona a partir de relógio biológico. Nós temos um relógio biológico. E quando nós desprogramamos o nosso relógio biológico, a gente vai desprogramando outros relógios biológicos, inclusive do nosso intestino. E vocês sabem como que é uma das causas que desprograma o relógio biológico do intestino? Dormindo tarde, dormindo pouco, dormindo depois das 10 horas da noite. Isso vai afetando consideravelmente o relógio biológico do intestino, tá? Mas o relógio biológico do intestino, ele funciona principalmente em torno das 7 horas da manhã até em torno de 8h30, por aí, tá? E, gente, se vocês estão gostando aqui da minha conversa, vão mandando aqui o aviãozinho para os amigos, para os inimigos, para todo mundo ter essa informação. Que é o que eu falo, né? Uma pessoa de bem com o intestino é uma pessoa de bem com a vida, né? Então, se você tem colegas de trabalho mal-humorados, vizinhos mal-humorados, mande também. Mande para os mal-humorados, para os bem-humorados, para quem tem constipação, mande para todo mundo, para que a gente possa estar ajudando. Então, tanto é que é o seguinte, ó. Muitas vezes, os dados referentes a intestino, eles são subnotificados,
justamente por conta dessa dificuldade que as pessoas têm em falar sobre intestino. E isso não pode ser difícil, porque a gente tem que ter essa capacidade, né? E olha só, realmente, né, Cláudia, né? Olha só, realmente, a tua mãe é celíaca e desenvolveu dermatite crônica e prisão de ventre. Olha só, por que a dermatite? Porque a dermatite é uma alergia, né? E a alergia, ela é produzida no intestino grosso. Então, se a tua mãe é celíaca, significa o quê? Que o intestino dela já não tá com a bola toda. Então, para ela desenvolver alergia é muito mais fácil, muito mais rápido. Então, o que a gente precisa fazer nesses casos, tá, Cláudia? É o que a gente chama de blindagem do intestino, é fazer a modulação do intestino. O que a gente não pode é se conformar com a situação. Ah, eu tenho doença celíaca, tá resolvido? Não. Você precisa blindar, proteger o intestino para que você consiga prevenir vários problemas. Essa dermatite, ela ocorre em decorrência da doença celíaca. Mas muitas pessoas que não têm doença celíaca têm dermatite. Mas é que a dermatite, ela é uma resposta alérgica da carga alimentar que o corpo não está tolerando. Então, é por isso que a gente precisa resolver essa situação. E a gente precisa o quê? Modular o intestino, modular o aparelho digestivo. Então, a doença celíaca é um problema autoimune que dá essa resposta. Mas, geralmente, a dermatite, ela é causada por alergia à proteína do leite. Então, provavelmente, no caso da tua mãe, ela também tem dificuldade com o leite. Talvez ela não tenha a percepção, mas ela deve retirar para não agravar a ocorrência de outras alergias e outras intolerâncias. Então, quando a gente tem um probleminha no intestino, esse problema ele vai aumentando, tá? Se você é intolerante à lactose, muitas pessoas dizem, eu sou intolerante leve, então eu tomo e não causa muitos problemas. Você precisa cuidar disso, porque dessa intolerância leve, você pode gerar, sim, uma intolerância mais grave. Porque o intestino vai desprogramando e vai perdendo toda a capacidade de digestão, de absorção e também de eliminação de toxinas, tá? Porque tudo isso, gente, tá atrelado com a ação dessa nossa microbiota, das nossas bactérias intestinais, tá? E quando nós vamos proliferando mais bactérias negativas no nosso intestino em relação às positivas, só vai acontecer problema na nossa saúde, tá? Se você é inflamado, tem doença autoimune, tem muita dor de cabeça, tem toda essa alteração intestinal, ou intestino muito solto, ou muito preso, tem enxaqueca, tudo isso, gente, é causado pela ação excessiva de bactérias ruins. E essas bactérias ruins se alimentam de carga inflamatória dos alimentos. As bactérias ruins não se alimentam de fibra da alface, elas se alimentam do açúcar, da gordura trans, do glúten, da carga inflamatória do leite, dos condimentos químicos que você come através dos alimentos industrializados, enfim, tá? Então, as bactérias ruins se alimentam de coisas ruins e as nossas bactérias boas se alimentam de coisas boas, tá? Então, é por isso que a gente precisa rever toda essa situação. Então, que nem no caso ali da mãe da Cláudia, muito obrigada, Cláudia, por trazer a situação da tua mãe, né? Fico muito feliz em poder ajudar e também poder, né, de certa forma, tá contribuindo positivamente. Mas, como no caso dela, não basta só evitar o glúten, a gente precisa reparar esse intestino, tá? A gente precisa reparar, a gente precisa limpar. É a mesma coisa assim, ó, vou dar um exemplo para vocês. A lixeira da cozinha de vocês tá lá transbordando de lixo.
e esse lixo já está cheirando mal e já está juntando insetos. O que a gente precisa fazer? A gente tem que tirar esse lixo e lavar a lixeira para que fique tudo limpinho, com cheirosinho e sem insetos. E é mais ou menos assim. Então, o nosso intestino, gente, ele é o cofre do nosso corpo. E é a partir dele que vai vir todas as outras informações. Então, por isso que se eu não for diretamente nas causas da constipação, eu nunca vou resolver essa constipação. Então, por isso que eu preciso entender que se a causa principal dessa constipação é uma alergia alimentar, que na maioria das vezes eu preciso detectar essa alergia e resolver isso. Se eu entendo que essa pessoa é uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa, eu preciso trabalhar a questão do sistema nervoso dessa pessoa. Se eu entendo que essa pessoa tem um intestino ruim porque ela simplesmente não mastiga, não come corretamente, eu preciso doutrinar essa mastigação. Então, por isso que ir nas causas é a resposta para tudo. Então, é por isso assim, ó, que eu digo para vocês, quem sofre de constipação crônica, sempre teve problema de intestino, precisa ir lá na causa. Vai descobrir, vai investigar, porque você indo na causa, você previne várias outras doenças. É como eu antes acabei de falar para um paciente que recém saiu daqui, eu disse, no teu caso vai ser igual um boliche. Tu joga a bola e acerta todos os pinos. E jogar a bola com o alvo de acertar principalmente o intestino, mas prevenir dores articulares, prevenir alergias, prevenir enxaqueca, prevenir o sono ruim, prevenir todas as alterações que ele tinha de colesterol, enfim, tá? Então, por isso que se você não for na causa, você nunca resolve o teu problema. É da mesma forma, às vezes as pessoas que vêm para mim, eu tenho gastrite. Tá, mas e qual é a causa da tua gastrite? Qual que é a tua questão alimentar? E aí é o ponto que a gente precisa tratar. Então, pessoal, que enquanto nós formos indivíduos imediatistas, indivíduos que querem resultado para ontem, nós não vamos conseguir ter êxito na nossa saúde e prevenção de doenças. Eu adoraria que emagrecer também 10 quilos no mês. Eu adoraria resolver o meu problema de intestino em uma semana. Eu adoraria várias coisas. Mas tem coisas que o nosso corpo precisa se adequar. Por exemplo, todo dia, tá? Todos os dias a nossa microbiota intestinal, ela se regenera. Porém, ela, de forma íntegra, total, ela tem um tempo de no mínimo 3 meses para se regenerar por completo. Então, é por isso que muitas vezes você inicia um tratamento e você não tem paciência e você quer que já se resolva em uma semana, que não vai se resolver. E aí você simplesmente para o tratamento e continua tentando resolver a tua constipação com o uso de laxantes. Então, toda vez que você tentar resolver a tua constipação com laxantes, você vai ter o resultado imediato, porém não vai ter um resultado progressivo, porque você resolveu agora a limpeza do intestino. Porém, você evacuou, mas ressecou o intestino, perdeu a ação de bactérias benéficas, perdeu a ação da microbiota, prevaleceu bactérias negativas, enfim. Então, a gente precisa adequar toda essa situação. Então, por isso que eu digo, pessoal, que todas as vezes que nós formos para esses resultados imediatos, infelizmente, não vamos ter êxito. Então, a gente precisa detectar qual que é a nossa causa,
causa principal do problema e resolver essa causa, tá? E resolver essa causa. Se a minha causa principal é alérgica, eu preciso, então, tirar os alimentos alergênicos, mas eu preciso alfabetizar o intestino, que é modular ele, tá? Então, para isso, eu preciso ter, sim, um bom nível de hidratação, eu preciso incluir fibras, principalmente fibras de vegetais, de frutas, e depois eu incluo fibras dos cereais, tá? Eu preciso renovar a ação de bactérias boas no meu intestino para conseguir fazer todo esse equilíbrio. Eu preciso jantar cedo e dormir cedo. Pessoa que sofre de constipação, que janta 9, 10 horas da noite, tá ferrado, tá? Porque o nosso corpo perde a capacidade de esvaziamento gástrico a partir das 8 horas da noite, no máximo 50%. Então, muitas pessoas que às vezes jantam 10 horas da noite vão ter o esvaziamento desse alimento no dia seguinte, lá pelas 5, 6 horas da tarde. Só que nesse meio tempo vem vindo mais comida e aí o intestino, coitado, não dá conta. Então, por isso que dependendo da situação, dependendo das pessoas, estratégias de jejum intermitente muitas vezes pode ser positivo, tá? Mas principalmente jantar cedo, tá? Jantar cedo, alimentação com bom aporte de fibras, com proteína de fácil digestibilidade, uma carne branca, um peixe, um frango, para a gente conseguir ter êxito. Porque senão, sinto muito, tá? Se você não tem regularidade também no horário de acordar, também o intestino sobrecarrega, porque o relógio biológico dele vai ficando confuso. Então, por isso que nós regular o nosso relógio biológico é o primeiro fator para conseguir regularizar tudo, principalmente comportamento alimentar. Então você imagina o seguinte, olha para vocês verem como o nosso corpo ele começa sendo uma bola de neve, tá? Pessoal, quem tá entrando agora, seja muito bem-vindo, tá? Já tô quase na finaleira aqui da nossa conversa, vou deixar a live gravada e vocês podem puxar ela ali depois para assistir desde o início. E eu recomendo que façam isso e recomendo que enviem também para os amigos, para todo mundo que vocês conheçam, para estar otimizando essa resposta. Vocês imaginem o seguinte, tá? Que o nosso corpo, ele vai tendo uma capacidade de reciclagem. Então, se você come muito tarde, tá? Depois das 8 da noite, 9 horas, você vai esvaziando menos o teu aparelho digestivo, porque a gente saliva menos à noite, a gente não saliva, o nosso corpo já está programado para dormir. Então, por isso que esse esvaziamento é muito mais demorado, vai sobrecarregando o estômago, que vai sobrecarregando o intestino, tá? Então, vocês imaginem o seguinte, como eu falei, o nosso corpo, ele vai virando uma bola de neve. Você jantou tarde, 10 horas da noite, você vai dormir, você não dorme bem, tá? Você não vai dormir bem. Você vai ter um sono mais leve, você não vai ter um sono restaurador, e você vai acordar e você vai alterar a tua produção de cortisol durante o dia, que é o hormônio do estresse. Se o teu cortisol tá estimulado, você vai ter estímulo de ansiedade. E essa ansiedade vai fazer com que você coma muito mais doce, muito mais carboidrato durante o dia e muito mais porcaria. E se você come muito mais porcaria, você vai desestruturando toda a tua microbiota intestinal. Então, para vocês verem como uma coisa leva a outra. Então, a gente precisa pegar o fio da meada. E a gente indo no fio da meada, a gente consegue resolver a situação. Então, pessoal, muitas vezes o resultado ele é muito mais simples do que as pessoas imaginam. A resposta para tudo isso não é uma fórmula mágica
e sim são detalhes pequenos que vão fazer grande diferença no organismo. E se você consegue resolver o teu intestino, resolver toda essa tua constipação, você melhora o humor, você melhora a produção de neurotransmissores, você melhora a tua atividade hormonal, você melhora a tua disposição, enfim, você melhora a tua vida. Então, por isso que restaurar o intestino e ir direto nas causas da constipação é sempre a solução para os nossos problemas, tá? Então, pessoal, é por isso que hoje a minha conversa com vocês era trazer um pouquinho essa informação para que vocês comecem a olhar de uma forma diferente o corpo de vocês, que vocês comecem a enxergar um pouquinho as coisas com outro ângulo e não quererem ser tão imediatistas, porque quando a gente é imediatista, a gente não tem um resultado positivo, tá ok? Então, pessoal, vou ficando por aqui hoje, tá? Agradeço cada um que esteve aqui, sempre toda terça-feira às 9 horas, estamos aqui para conversar sobre esse assunto do intestino. E vou deixar aqui, ó, o linkzinho aqui embaixo, tá? Da live, do grupo secreto do WhatsApp pra gente falar sobre intestino. Porque provavelmente eu vou fazer outras lives secretas falando sobre alguns assuntos mais pontuais. Então, se você, de repente, até tem vergonha de colocar o teu comentário embaixo, pode me mandar no direct, tá? Pode me mandar no direct, que eu tenho uma equipe agora me ajudando nesse processo e eles vão mandar para vocês o link e vão fazer tudo certinho para que vocês venham participar desse grupo secreto, tá? Então eu agradeço imensamente a companhia de cada um de vocês aqui, tá? E deixar o meu abraço a todos e uma boa noite para vocês. Durmam cedo, comam cedo e tomem bastante água, tá bom? Beijão a todo mundo e vai ficar gravado e mandem para quem vocês quiserem, tá bom? Beijão a todos.